Período de eleição, período complexo, período que você precisa avaliar muito bem para quem você dará o seu voto. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque a gente está vendo simplesmente a maior fraude bancária da nossa história. Não tem nada parecido, nem mesmo lá no Mensalão, Petrolão e tal, outros escândalos, não estava parecido, né? Esse escândalo de bilhões envolvendo Daniel Burcaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, 2 ministros do STF, inclusive é um ponto para a gente comentar daqui a pouco, porque arranhou ali a posição ilibada que tinha a Corte Superior. Uma outra história, a gente vai comentar sobre isso. Mas, então, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, influenciadores de economia no Brasil, ali fora aquelas coisas que orbitam a economia do Brasil. Né? E, cara, é incrível como a maioria dos políticos, tá caladinha, não tá falando absolutamente nada. Quando acontece alguma coisa, alguém pergunta, vai desconversar. Não, eu não gosto de corrupção, é verdade, eu não gosto de corrupção. Faz o Lula, por exemplo, né? Envolvido diretamente em vários escândalos no Brasil e nunca a culpa era dele, né? Também é preciso dizer que esse escândalo do INSS está atrelado, sim, ao escândalo do Banco Master, é preciso lembrar disso. E falando agora dos candidatos, dos presidenciáveis, porque lá no fim do ano tem eleição, vários candidatos não estão falando nada, estão calado, não fala nada, né? Por envolvimento ou por medo de falar alguma coisa e jogarem os podres deles no ventilador. Mas só existe um candidato, um pré-candidato, está falando disso tudo há muito tempo, que é o Renan Santos. Nem o Flávio, nem o Lula, nem o Caiado, nem o Ratinho, nem o Zema, esses três, eu acho que não serão candidatos, são simplesmente balões de ensaio testados pelo Centrão ou pelos seus partidos para identificar ali se eles têm realmente algum apelo popular. Na verdade não tem, né? Juntar Caiado, Zema e Ratinho, os três são muito insossos a nível nacional, né? Os três candidatos que eu acho que podem fazer aí uma eleição magnitude nacional são realmente o Lula, o Flávio Bolsonaro e o Renan Santos. Sim, o Renan Santos. E falando do Lula e do Flávio Bolsonaro primeiro, antes de falar do Renan Santos, antes disso, quero pedir para você deixar teu like, se inscrever no canal e acompanhar essa análise. Se você concorda comigo ou se você discorda de mim, já deixa nos comentários. Assiste até o final que eu vou dar minha opinião sobre o Renan Santos. Então, falando do Lula, cara, o Lula está envolvido em praticamente todos, se não a maioria dos escândalos envolvidos no Brasil, durante seus governos, até no governo Dilma, e também no PT. Né? Flávio Bolsonaro, conhecido por melar a lavatória, Flávio Bolsonaro conhecido pelo escândalo das rachadinhas, Flávio Bolsonaro é uma figura de alto centrão, né? O extremo centro, Flávio Bolsonaro sempre foi esse cara, e agora ele está indo para os locais para dar entrevista e está dando entrevistas ridículas. E em ambiente controlado. É importante lembrar que o Flávio está indo em locais que têm ambiente controlado. Ele não está indo em locais para ser escrutinado, para ser posto à prova. Ele está indo em locais de ambiente controlado, de pessoas que conhecem ele, por exemplo. Foi no Pânico. Porra, o Pânico todo mundo ali, né? Ou a maioria é bolsonarista, é bolsonarizado, né? Então, qual é a situação? Você vai para um lugar onde você sabe as perguntas que serão feitas e as pessoas vão levantar a bola e você vai cortar. Assim como o Lula, quando vai a alguns programas claramente ligados a vieses de esquerda, ele vai lá para o pessoal levantar a bola e ele cortar. O nego fazer realmente, né, literalmente corte na internet, falar, olha como o Lula é legal, como o Lula é maneiro. E a mesma coisa acontece com o Flávio Bolsonaro. Um efeito, agora falando do Renan Santos, tá? Um efeito diferente disso tudo é o efeito do Renan Santos, que vai em podcasts diversos, que vai a locais diversos, que vai a rádios, que faz entrevistas, que concede qualquer tipo de oportunidade de ser escrutinado. A gente pode ver o Renan, por exemplo, no Nordeste, e rebatendo, inclusive, jornalistas que fizeram perguntas mordazes, porém até corretas, sobre situações que ele precisa explicar como presidenciável. E isso é justo, é do jogo.
Mas o Renan se saiu bem, se saiu melhor do que todos esses, muito embora as pessoas atrelem a capacidade do Renan à experiência política. E não tem nada a ver. Uma coisa é ser competente, outra coisa é ter experiência política, né? E aí, cá entre nós, né? Experiência política como Flávio Bolsonaro ou como Lula, não é necessário ter, né? É preciso do novo. E o fato novo é o Renan Santos. E, além disso, o Renan Santos é o único, além ali do pessoal do MBL, que tem falado do escândalo do Banco Master com profundidade, com qualidade e com coragem. Não é muito difícil você ir lá no canal do MBL ou no canal do Renan ou em quaisquer redes associadas ao MBL ou ao Partido Missão e você identificar lá quem está falando do Banco Master. E é o pessoal do MBL capitaneado pelo Renan Santos. Então, quando você for escolher o teu candidato, for escolher o teu voto, porque sim, esses escândalos do INSS e do Banco Master interferem diretamente na sua vida. Então, você tem que olhar quem é que está falando contra isso. Estão aqui me roubando, mas quem é que está falando contra isso? Quem é que não tem rabo preso? Quem é que não fez acordão? Quem é que está há tempos na política? Inclusive já tendo derrubado uma presidente, né? É importante lembrar que o MBL, na figura do Renan Santos, foi peça importante, diria eu, fundamental na queda da Dilma Rousseff na década passada, né? 2015, 2016. Quem é que está falando disso? Quem é que está falando sobre todos os escândalos que acontecem ano após ano no Brasil, sem estar envolvido em nenhum deles? É o Renan Santos. Então, hoje é muito simples você separar o que acontece, né? Hoje é muito claro para mim o cenário. E aí, diga se você concorda ou discorda de mim. O Renan Santos à direita, o Flávio Bolsonaro no centro e o Lula à esquerda, né? Flávio Bolsonaro é a figura que quer pegar os votos ali de quem está indeciso entre Lula e o Renan, ou entre Lula e ninguém, né? O Lula é aquele cara que quer pegar os votos da esquerda. Eu já comentei também que ele tem uma intenção maléfica de pegar os votos dos evangélicos. E o Renan Santos é o cara que pega a área do nem Lula nem Bolsonaro, além da clara militância e do claro público que já tem entre os jovens que acompanham já o MBL e o Partido Missão. Então, a missão literalmente do Renan nessa pesquisa, na minha opinião, é arregimentar essa galera que não é Lula nem é Bolsonaro, que é uma parcela, uma fatia muito grande da população, e eu acho que ele vai conseguir isso, né? Eu acho que ele prospecta lá em julho, talvez junho, julho, está com 10%, e eu acho plenamente factível, porque ele vai alcançar isso dada a rejeição que tem o Flávio Bolsonaro, é importante falar isso, né? O Flávio Bolsonaro tem uma rejeição enorme, eu sempre comento isso aqui, e é o Lula também envolvido em diversos escândalos e agora plenamente envolvido nessas situações que estão acontecendo, o escândalo do Banco Master, escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, e tentando sair pela tangente ali quando essas coisas acontecem e ele querendo disputar as eleições, né? Querendo ali meio que sair limpo de tudo. E, obviamente, o Renan Santos precisa trabalhar nisso, porque os adversários não podem sair limpos, já que eles estão muito sujos, mais sujos do que os próprios escândalos e as histórias de Flávio Bolsonaro e Lula, elas se entrelaçam com os escândalos que envolvem seus nomes. Então é isso. Se você gostou da análise, deixa aí na seção dos comentários. Se você discorda, também deixa na seção dos comentários. Aproveita para deixar like, se inscrever no canal, hypar se tiver a opção de hypar e me seguir, claro, né? Se inscrever aqui no canal, porque isso é importante pra caramba também. Queremos buscar os 1000 inscritos. Quase que não saiu. Os 1000 inscritos. Valeu, até a próxima.